A paz do Senhor, amados e amadas de Cristo. Vamos iniciar mais um dia de oração. Eu quero ler com vocês Tito, o capítulo 1, o versículo que eu vou ler é o 15 e o 16, e no capítulo 2, o versículo 1, que está escrito assim: Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, Tito, no caso, fala o que convém à sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra hoje. Essa epístola de Paulo a Tito, que Paulo escreve a Tito, é para os crentes, para os que se diziam cristãos. Então, Paulo estava orientando Tito como ele deveria lidar com aqueles que se diziam crentes, com pessoas que estavam dentro das igrejas. Não eram pessoas que estavam fora da igreja. E aí no versículo 15 que nós lemos, que fala, o coração, as coisas são impuras para eles, porque o coração já está contaminado. Mas eles estão dentro da igreja, se dizendo cristãos. Eles confessam que conhecem a Deus, o versículo 16, mas negam-no com as obras. Irmãos, como é difícil nós identificarmos, é só através do Espírito Santo mesmo, que nós vamos conseguir discernir essas pessoas, porque elas com a boca, elas confessam que são de Deus. Mas nós temos que observar as obras que elas fazem, os frutos que elas dão. E assim, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir identificar essas pessoas. E Paulo está falando isso para Tito, para ele identificar aquelas pessoas que estavam corrompidas, porque a mente delas já estavam cauterizadas pelo pecado, mas elas estavam se dizendo de Deus. Então, nós precisamos, através do Espírito Santo, identificar essas pessoas para que elas não venham nos confundir. Porque essas pessoas, elas normalizam o pecado. Elas começam a fazer com que você entenda que o que ela faz não é pecado. E continuam vivendo uma vida como se tivessem fazendo tudo certo. Mas a palavra que Paulo está falando aqui para Tito, para ele enxergar, para ele observar quem eram essas pessoas que já estavam com o entendimento e a consciência contaminados. Eles fazem, esse tipo de pessoa, eles fazem os outros achar que o pecado não é mais pecado. Então, elas continuam vivendo uma vida como antes, como nós éramos antes de conhecer a Jesus, que nós vivíamos, sim, uma vida de pecado, de erro, fazíamos coisas que desagradavam ao Senhor. Mas aqui, a orientação e o que nós temos que abrir os nossos olhos é que está sendo feita para pessoas que se dizem ser de Deus. E aí mora o perigo, é aqui que mora o perigo. Então, Paulo, ele instrui Tito para que esses perversos sejam reconhecidos e admoestados. Tem que ser chamada a atenção dessas pessoas, porque elas estão no nosso meio. Elas enganam até mesmo os escolhidos. Elas enganam as pessoas com algumas práticas. Mas nós precisamos observar o quê? As obras delas.
Não é somente algumas obras, é toda a vida dessa pessoa, qual é o testemunho que ela tem dado do Senhor na vida dela. E aqui nesta carta é isto. Paulo instrui Tito a observar, a fazer essas pessoas se calarem, porque até no versículo 11 diz aqui, né, aos quais, a esses que enganam, que mentem, aos quais convém tapar a boca. Paulo diz para Tito, aos quais, no versículo 11, aos quais convém tapar a boca. É muito forte isso. Homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Então nós precisamos pedir para o Espírito Santo, para Ele nos dar o discernimento, para que não venhamos cair nessa teia, nesse engano desse tipo de pessoa. Se Paulo está advertindo aqui, falando para Tito, para observar, para conseguir enxergar quem são essas pessoas, é porque elas existem. Elas existem e enganam, e elas têm um poder de persuasão tão grande que elas enganam, elas mentem, elas compram as pessoas por algumas atitudes. Mas é o que eu já falei, nós precisamos observar a vida dessa pessoa como um todo, não é só dentro da igreja. Nós temos que ver como que essa pessoa é, qual é o testemunho que ela dá. E Paulo, ele instrui Tito, né? E no capítulo 3, o versículo 10 e 11 fala da mesma epístola de Tito. Então, Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11. Fala para Tito admoestar, chamar atenção. 2 vezes, na terceira tem que evitar esse tipo de pessoa. Porque corremos o risco de sermos até contaminados por ela, sermos enganados por ela. É muito grave o que Paulo está dizendo aqui. E isso serve para nós, que dizemos ser cristãos, dizemos ser de Cristo. Nós precisamos observar se nós mesmos não estamos sendo assim, normalizando o pecado nas nossas vidas, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, como se isso fosse normal, como se isso não fosse mais pecado. Eu poderia citar aqui inúmeras coisas que a palavra fala. Sentar na roda dos escarnecedores, bebedice, glutonaria, sensualidade, mentiras, calúnia, mentir sobre outra pessoa, acusar falsamente outras pessoas, brigas, contendas, fofocas, falar mal dos outros. A palavra fala de tudo isso. Então nós precisamos primeiro fazer uma autoanálise, se nós não estamos sendo assim. E se conseguimos identificar algo, se o Espírito Santo convencer-nos que estamos sendo assim, nós precisamos nos humilhar ao Senhor e pedir perdão. Perdão pelas nossas atitudes, por deixar o nosso coração e a nossa consciência se corromper. Em nome de Jesus, nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo, porque são práticas abomináveis. Se somos cristãos, se aceitamos Jesus, se entregamos a nossa vida a Ele, nós precisamos ter uma vida reta aos olhos do Senhor. Nós precisamos nos apartar das aparências do mal. Nós precisamos estar orando todos os dias para que não venhamos cair em tentação, para que não venhamos ser corrompidos por este mundo, pelas práticas, pelas ofertas deste mundo. E nós precisamos ter cuidado com esses tipos de pessoas que possam estar ao nosso lado, que se dizem crente, mas não são. Porque quando abre a boca só falam coisas que vai contra
a palavra de Deus, que vai contra o verdadeiro coração cristão, a verdadeira mente cristã, a mente de Cristo. Então nós precisamos observar, discernir através do Espírito Santo esse tipo de pessoa, para que não venhamos nos corromper também andando com essa pessoa. Porque aqui fala na palavra, você chama atenção uma vez, Tito, dessa pessoa, chama atenção 2 vezes. Se ela não quiser sair deste mundo, parar de fazer as coisas erradas, evita essa pessoa, saia de perto, para não correr o risco até de uma contenda, não correr o risco até de ser contaminado por ela, pelo poder de persuasão. Porque essas pessoas, elas acreditam nas próprias mentiras que contam. Então nós precisamos ter muito cuidado. Assim como a serpente enganou a Eva, e Eva persuadiu Adão, enganou Adão também, e todos eles foram enganados, porque Deus havia falado com Adão. Adão deveria naquele momento ter identificado que aquela oferta não era de Deus, mas eles caíram. Então que possamos, através do Espírito Santo, reconhecer quem são essas pessoas. E depois de 2 vezes que você falou com ela, tentou alertar, evita essa pessoa, para que você também não caia, como Adão e Eva caiu. Em nome de Jesus. E aqui no versículo 1 do capítulo 2, né, Paulo fala para Tito: porém, fala o que convém à sã doutrina. Ensina, Tito, para esse povo o que a sã doutrina, a doutrina de Deus, o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, um coração quebrantado, que se afasta do que é mal, que pede perdão pelos erros, que se submete à vontade do Senhor. E é Deus que vai fazer o seu julgamento, é o Senhor. É o Senhor que está vendo todas as coisas. Mas aqui fica para a gente esta orientação. Se Deus mostrar para você alguém desse jeito, e você já tentou falar 1 ou 2 vezes, ou se é você mesma que é assim, cuidado, cuidado para não perder a sua salvação andando com pessoas assim, ou sendo assim, caminhando sem Cristo, sem a verdadeira doutrina do Senhor, que é a palavra de Deus, que é Jesus que tem que habitar no seu coração, e é o Espírito Santo que vai te mudar. Só que ele só vai te mudar quando você permitir essa mudança. Quando você permitir que o Senhor venha te moldar, venha tirar o que está em excesso e colocar o que está faltando, para que possamos ser mais parecidos com Cristo a cada dia. Não que seremos como Ele, porque é impossível. Mas nós podemos caminhar até o último dia de vida aqui, querendo ser mais parecidos com Ele, aprendendo com Ele, com a palavra, tudo que Ele deixou na palavra dEle. Tem todas as orientações aqui para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos limpar as nossas mentes, as nossas consciências, o nosso entendimento, e possamos viver uma vida plena com Cristo. Em nome de Jesus, esta palavra que eu deixo hoje. Cuidado, cuidado com os enganadores, cuidado com os que falam mal, e cuidado principalmente para que você não seja, para que eu não seja, para que nós não sejamos assim. Pessoas com um mau testemunho e ainda se dizendo cristãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste dia, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos convencer, Pai, do erro, do pecado, do engano. Se porventura há em nós esta mente cauterizada,
essa normalização do pecado, essa consciência contaminada, que o Senhor venha neste dia nos convencer, Pai, nos perdoar. Nós pedimos perdão e nós pedimos que o Senhor venha nos perdoar e nos livrar, Pai, de um coração, de uma mente, de uma vida corrompida. E também nós pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai, a discernir quem são essas pessoas que estão tentando nos tirar do teu caminho, para que possamos, Pai, evitá-la. Após 2 vezes que tentamos falar com ela. É assim que a tua palavra instrui, Pai. Nós sabemos, Senhor, que precisamos perdoar 70 vezes, 7 vezes por dia, porque foi o Senhor que falou. Mas nós precisamos, Pai, entender que esta pessoa não pode errar o mesmo erro conosco 70 vezes, 7 vezes por dia. Porque aí nós já entendemos que esta pessoa está cauterizada, que a mente dela está cauterizada e que ela não quer mudar, ela quer continuar no mesmo erro. Que possamos, Pai, discernir para caminhar na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E que possamos também, Senhor, com a ajuda do teu Espírito Santo, não errar o mesmo erro, não pecar o mesmo pecado, normalizando ele, colocando um pecado como se não fosse mais pecado. Que possamos enxergar, Pai, tudo que há de errado em nós, para que possamos caminhar no teu caminho estreito, Pai, caminhar no Senhor, rumo à salvação. Em nome de Jesus. Sabemos, Pai, que a salvação é só através de Ti. É através do sacrifício de Jesus no Calvário. E sabemos também, Pai, que nós precisamos nos manter fiéis à Tua palavra. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, porque só conseguimos através da Tua ajuda, do Teu Espírito Santo, falando em nós, nos convencendo, Pai. Fiquem na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.